A nossa equipe foi designada a apresentar sobre o tema Interação Homem-Computador. Os componentes da equipe são Joel Ferreira, que ficou responsável pela documentação, Rebeca Mello, que ficou responsável pelo design universal, acessibilidade e conclusão, e eu, Romulo Evangelista, fiquei responsável pela introdução, interface, interação e atributos da usabilidade. Se você acordou na hora certa hoje, foi porque você conversou com um computador. Pode parecer exagero, mas a vida das pessoas vem se tornando cada vez mais dependente dessa conversa, seja para acordar, fazer uma torrada, se comunicar ou ter algum tempo de lazer. Conversar com computadores se tornou essencial para realizar muitas das tarefas do dia a dia. Porém, essa necessidade também se tornou uma experiência traumática para quem tem dificuldade em entender o que esses seres tecnológicos falam. Não é tão incomum ver pessoas enlouquecidas e desesperadas gritando furiosas com as telas brilhantes de seus computadores. Acontece. Apesar deles serem capazes de fazer coisas incríveis, eles não podem entender nossos desejos abstratos e também não sabem o que estamos dizendo. Mas e então, se uma pessoa não entende o que o computador diz, e se o computador não entende o que a pessoa diz, como é possível eles trabalharem juntos? Foi para responder essa pergunta e reduzir esse conflito de comunicação entre o ser humano e o computador, que a área multidisciplinar chamada de Interação Humano-Computador IHC foi criada. Neste trabalho vamos dar uma visão geral sobre IHC e falar sobre alguns conceitos dessa área, mostrando como ela pode criar um ambiente propício para uma conversa amigável com nossos colegas em metal. Quando o usuário pressiona uma tecla no teclado ou olha para a imagem no monitor, ele está tendo contato físico com a interface. Esse tipo de contato pode ser de dois tipos, motor e perceptivo. Pressionar teclas seria um exemplo de contato motor. Esse tipo de contato é feito através de dispositivos de entrada, e a interface trata de traduzir essa interação em dados que o computador é capaz de processar. Já olhar imagens no monitor seria um exemplo de contato perceptivo. Nesse tipo de contato, o computador envia dados à interface e ela trata de traduzir esses dados através de dispositivos de saída, para um tipo de informação que o usuário possa entender, como as cores na imagem do monitor. O dispositivo de entrada e de saída constitui a parte da interface que é chamada de hardware. A parte lógica da interface, que lida com os dados, é chamada de software. O software é a parte da interface que traduz a interação do usuário com os dispositivos de entrada para os processos computacionais necessários para dar comandos ao computador. E também é ele quem traduz as respostas do computador para as informações que o usuário é capaz de entender através de dispositivos de saída. Quando o usuário interpreta o software e consegue planejar a sua interação com ele através de dispositivos de entrada, isso é o que chamamos de contato conceitual. Para tal, ele precisa usar processos cognitivos como a atenção, a memória, o aprendizado, a resolução de problemas, entre outros. As características sensíveis do usuário também afetam suas habilidades de percepção e de obter informações sobre os sistemas que ele interage, tal como habilidades para realizar a interação. O usuário e o computador não falam a mesma língua. Tanto é difícil para uma pessoa entender o que o computador diz, como é particularmente impossível para o computador, já que ele não entende os conceitos que fazem parte das ideias humanas. Mas apesar disso, existe uma forma de criar uma ponte de comunicação entre os dois. O nome que damos a essa ponte é interface. O usuário é a pessoa que interage com o computador através da interface. A interface é o meio de contato, seja físico ou conceitual, entre o usuário e a lógica interna de funcionamento do software durante a interação. A interação é a própria conversa entre a pessoa e o computador através da interface. Uma interface mais intuitiva pode diminuir os requisitos de habilidades cognitivas, e na tentativa de alcançar esse objetivo foram criados vários estilos de interação. O estilo mais tradicional é o desktop, marcado pelo uso de janelas, ícones, da barra de tarefas, do ponteiro do mouse. Porém, é uma tendência atual o uso de estilos mais naturais e da realidade aumentada, como comandos mais intuitivos, reconhecimento do ambiente, movimento, fala e outras ações para criar uma interação mais natural. Tudo isso entra no conceito chamado usabilidade. A usabilidade descreve a qualidade da interação que o usuário tem com determinada interface, para alcançar resultados específicos com eficiência e satisfação. Nielsen descreve no livro Usability Engineering vários atributos da usabilidade: a facilidade de aprendizado, a eficiência no uso, a facilidade de recordação, a segurança no uso e a satisfação subjetiva. Na primeira vez que o usuário interage com o sistema, ele pode ter alguma dificuldade a nível conceitual. Ao digitar um e-mail, ele pode ter problemas para entender qual botão serve para iniciar um novo parágrafo ou onde deve clicar para enviar o e-mail. A rapidez com que o usuário consegue entender isso é denominada de facilidade de aprendizado.
Para alcançar um bom nível de facilidade de aprendizado, alguns recursos como o símbolo da seta da tecla Enter e a imagem da carta no ícone, que serve para enviar o e-mail, usam referências que servem como guias. A interface ensina ao usuário o que ele deve fazer. Quando o usuário já tem certo nível de domínio da interface, a eficiência no uso é a qualidade do programa de fazer muito com pouca interação. Um exemplo é a possibilidade de tirar fundos inteiros de imagem do programa Photoshop da Adobe com poucos cliques, algo que antes poderia demorar horas em outros programas de edição. Ainda usando o exemplo do Photoshop, podemos citar a barra de ferramentas, que fica do lado esquerdo na interface do programa, para explicar outro atributo da usabilidade, a facilidade de recordação. A facilidade de recordação fala sobre a capacidade do usuário de voltar a usar a interface e lembrar-se de como utilizá-la, e o uso de atalhos e menus intuitivos cria um ambiente propício para isso. Caso o usuário esqueça qual ferramenta faz a seleção que ele deseja fazer na imagem que ele está trabalhando, uma barra de ferramentas com atalhos para todas as ferramentas, programas e ícones intuitivos agiliza o processo de recordação e evita uma grande perda de tempo. Mas mesmo que o programa seja muito fácil de aprender e eficiente no uso, uma queda de energia ou um descuido do usuário ainda podem pôr a perder várias horas de trabalho. Porém, um programa com um bom planejamento sobre a segurança no uso cria cópias de segurança automáticas e apresenta mensagem de confirmação, como a tradicional "deseja salvar as alterações", impedindo os grandes desastres durante a interação e salvando a vida do usuário. A satisfação subjetiva também é um atributo da usabilidade. Para entender o perfil psicológico e o contexto social do usuário ao criar uma interface, é um diferencial essencial a cor certa, o tamanho das letras, a posição dos objetos na interface, o ritmo de leitura, a possibilidade de uma interação com múltiplos usuários. Existe uma infinidade de valores que podem ser o limiar entre um programa de sucesso e um programa ignorado pelo público. A possibilidade de qualquer pessoa poder interagir com a interface, independente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, entra naquilo que chamamos de acessibilidade. A possibilidade de qualquer pessoa poder interagir com uma interface, independente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, corresponde àquilo que chamamos de acessibilidade. Dentro da área da interação humano-computador, a acessibilidade é ligada ao conceito de inclusão digital, sendo parte essencial de projetos de sistemas e mídias interativas. O design universal ou design para todos e o design inclusivo são as principais abordagens relacionadas à inclusão digital, sendo o design universal baseado em 7 princípios. Uso equitativo. O produto deve ser útil, comercializável, atraente e seguro para pessoas de diferentes habilidades. Ao criar uma interface, é importante pensar que ela possa ser usada por diversos tipos de usuários sem grandes perdas na qualidade da interação. Flexibilidade de uso. Cada usuário poderá usar a interface de uma forma diferente, que dará a ele a possibilidade de escolha e ajuda na adaptação do mesmo. Uso intuitivo. É impossível se comunicar sem o uso de referências, porém, quanto mais natural e intuitivo for as ferramentas da interface, mais fácil será incluir usuários com pouca experiência e conhecimento. Informação perceptiva. A informação passada pela interface tem que ser clara em todos os aspectos, para que ela possa ser utilizada por qualquer usuário em qualquer situação. Tolerância ao erro. Pessoas cometem erros, então é importante que o sistema reduza as consequências desses erros ao máximo, principalmente por conta dos usuários que têm dificuldades com a interação. Baixo esforço físico. É cada vez mais comum usar computadores por longos períodos, então é vital prover conforto para o usuário, principalmente para quem já tem alguma dificuldade física para usar a interface. Tamanho e espaço para acesso e uso. Os computadores fazem cada vez mais parte de nossa vida. A habilidade de transportar e manipular a interface em qualquer ambiente cria novas possibilidades de uso no nosso cotidiano. Já para o design inclusivo, ele deverá incluir pessoas com necessidades especiais na análise dos requisitos e nos testes de sistemas. Considerar se novas características afetarão os usuários com necessidades especiais e incluir usuários com necessidades nos testes de usabilidade. As tecnologias assistivas são ferramentas ou recursos dedicados a dar ao usuário a habilidade de interagir com a interface apesar de suas deficiências. O reconhecimento de voz, os leitores de tela e os dispositivos que possibilitam o uso da interface sem o mouse e o teclado
são exemplos de tecnologias assistivas, que vêm ajudando com problemas de acessibilidade e mudando a vida de pessoas com deficiência. Tendo tudo isso em mente, você já deve ter notado que existe um interesse a nível pessoal no usuário, afinal, ele é o centro de todos esses estudos. Os computadores estão presentes por todos os lugares. Pessoas cada vez mais precisam lidar com eles para fazer atividades mais básicas. Essa realidade não pode ser evitada e com o tempo isso tende a tornar proporções ainda maiores. É necessário olhar para o computador e quando você olha para o computador, ele te olha de volta. Mas o estudo da IHC na interface torna esse olhar menos assustador e até mesmo agradável. Pessoas lutaram para criar um ambiente propício para a interação. Com o tempo você vai perceber que ele vai estar tão presente na sua vida e vai te acompanhar nos momentos felizes, tristes e privados, e que ele vai ser um dos grandes responsáveis por esse momento. Você também vai perceber que você mudou, agora pode fazer várias coisas que não podia antes. Vai ser capaz de ir a lugares que nunca tinha imaginado, ter experiências novas, conhecer pessoas de todos os lugares, justamente porque o computador vai ser seu guia para esse mundo de oportunidades. Vai ter alguns sonhos que antes pareciam impossíveis, mas agora você tem um parceiro capaz de te ajudar a vencer os obstáculos.